O conteúdo da nossa aula de hoje é biologia celular. Então eu vou falar um pouquinho sobre biologia celular e molecular. Então a célula é a menor porção viva de um ser vivo, tá? Nela se encontram as organelas, a membrana e o citoplasma. E cada uma dessas partes ou porções executa uma determinada função. Eu trouxe um mapa mental para representar ou para ilustrar melhor sobre o histórico do estudo da célula. Então, tudo começou lá no século XVI com um homem chamado Robert Hooke. Esse pesquisador, ele cortou um pedaço de cortiça de um vegetal e ao analisar dentro das suas condições, que no momento eram condições mais limitadas, uma lupa mais aumentada, ele percebeu que haviam várias unidades justapostas, unidas. E essas unidades ele denominou célula e mais adiante veio se tornar o nome de célula. Então tudo começou com a descoberta de Robert Hooke. Mais adiante houveram outros pesquisadores que foram Schleiden, os nomes Schwann, que foram aperfeiçoando e descobrindo o modelo celular que nós estudamos atualmente. Então, sobre as células, a gente pode dizer então que é a unidade fundamental de todo ser vivo, executando funções específicas. Então, nós temos duas particularidades. Nós dizemos que a célula ela pode ser classificada em procarionte e eucarionte. As células procarionte, elas são células simples, a sua organização consiste numa membrana, o citoplasma está disperso e nós temos o núcleo que também está disperso no citoplasma. Ele não tem a membrana nuclear revestindo, por isso se chama procarionte, a ausência de carioteca. Esse detalhe é muito importante. A outra classificação da célula é de eucarionte, são aqueles seres que possuem a carioteca. Então a sua separação é a membrana, citoplasma e núcleo individualizado. Aqui existe uma ilustração para a gente entender, compreender melhor essa classificação. Então as células procarióticas são essas células que são dos seres vivos chamados bactérias ou que pertencem ao reino Monera. Dá pra gente perceber que todo o material nuclear encontra-se disperso no citoplasma. As bactérias elas têm outros tipos de estruturas que está ausente nas células eucarióticas. Dentro desse grupo de procarionte ou procariótica nós temos o exemplar das bactérias, ela é o nosso representante. E no grupo dos eucariontes ou das células eucarióticas, nós temos a célula vegetal e a célula animal. Eu gosto de usar sempre esses três modelos para que a gente possa compreender essa classificação que é bem importante na biologia celular. Então, dentro do modelo da célula eucariótica vegetal, nós temos uma estrutura presente chamada parede celular, que é ausente na célula animal. A parede celular é o que torna a célula vegetal um pouco mais achatada, num modelo um pouco mais quadrado, e ela é feita de celulose. Nós não temos. A célula animal ela tem a membrana, o citoplasma e o núcleo. Vocês conseguem perceber que o núcleo é individualizado porque tem a presença da carioteca. Não é o caso do procarionte. O procarionte não tem carioteca, é disperso no citoplasma. Porém, as três células têm material genético. O que diferencia exatamente é porque elas têm a carioteca, vegetal e animal tem, por isso é chamado eucarionte. Eu tenho carioteca, procarionte não. Aqui tem mais tanto animal quanto a vegetal a gente consegue diferenciar. As duas células. A vegetal, ela tem a parede celular, possui cloroplastos e tem grandes vacúolos. A célula animal, que representa o nosso tipo de célula, ela tem membrana citoplasma, não possui cloroplasto, não possui vacúolo e possui estruturas
diferenciadas. Por que eu gosto sempre de enfatizar o cloroplasto e o vacúolo? Porque é o que vai condicionar a célula vegetal a realizar a fotossíntese. A célula animal não tem essas estruturas, nós não fazemos fotossíntese. O vegetal, sim. Agora eu quero me deter na membrana plasmática, porque é bem importante a gente compreender também esse modelo. Atualmente a gente diz que a membrana plasmática da célula, ela é um modelo de mosaico fluido, justamente por causa da sua composição. Nós temos então, formando a membrana plasmática, a proteína globular, nós temos o colesterol, que também é um tipo de estrutura diferenciada, os glicolipídios e um carboidrato formando a estrutura da membrana plasmática, formando esse modelo de mosaico fluido. Duas estruturas e uma intercalada. O que a membrana plasmática faz na célula? A membrana plasmática ela tem como função a permeabilidade seletiva. Como ela é uma estrutura bastante superficial, ela permeia, ela seleciona o que entra e o que sai da célula. E o que entra e o que sai da célula? São estruturas, pode ser água, né? Pode ser carbono, hidrogênio, oxigênio, elementos químicos, pode entrar e sair da célula. E quem faz essa seleção do que entra e o que sai é a membrana plasmática. Aqui tem o que nós chamamos de transporte pela membrana. Embora essa permeabilidade seletiva pareça algo simples, a membrana vai selecionar o que entra e o que sai, existem modelos, né? Existem maneiras de ocorrer esse transporte. E esses tipos, essa classificação se dá em difusão facilitada, osmose e transporte ativo. Essas são as maneiras como a célula ela se organiza para selecionar o que entra e o que sai da célula. A estrutura, então, do núcleo celular, que é uma das partes mais importantes da célula. A gente falou da membrana, o citoplasma é onde estão as organelas e o núcleo é uma parte muito importante da célula. O núcleo celular é onde contém todas as informações genéticas e hereditárias da célula. Lá está o DNA, lá estão as informações que a gente carrega dos nossos pais, né? Toda a nossa informação genética, a nossa descrição se vamos ter doença, se não vamos, se vamos ter a cor do olho castanho, a nossa altura, tudo que tem determinado geneticamente está contida no nosso núcleo celular. Lá estão os nossos cromossomos, lá se dão as divisões celulares, a multiplicação celular, parte do núcleo da célula, essa estrutura importantíssima. Então, nós temos a carioteca que envolve o núcleo nas células eucarióticas. Ele tem poros, né, que permitem a entrada e saída de substâncias. Nós temos a cromatina, que vai dar origem ao DNA e às proteínas. Nós temos o nucleolo, que vai produzir os nossos ribossomos, que são organelas que vão estar envolvidas na síntese proteica. Nós temos o nucleoplasma, que é essa estrutura também um pouco mais densa, que contém o núcleo celular. Aqui tem uma outra organização, né, um outro mapa mental para a gente compreender as organelas que elas estão distribuídas em nosso citoplasma, tá? Então nós temos o retículo endoplasmático liso, que está relacionado à síntese de lipídios. Nós temos vacúolo simples, né, não como o da célula vegetal. E o vacúolo tem essa função exclusiva das plantas, né, de armazenar substâncias. Nós temos centríolos, que participam da divisão celular, os lisossomos, que se comprometem com a digestão. Toda vez que houver uma digestão, alguma partícula tem que ser subtraída. Quem faz essa digestão são os lisossomos, uma organela celular. Nós temos o retículo endoplasmático rugoso, que também tem a ver com a síntese proteica. Aqui estão os ribossomos, que são organelas bem minúsculas, que participam da síntese e armazenamento das proteínas. O complexo ou sistema golgiense, que a nomenclatura às vezes muda, mas ele tem essa função, são sacos empilhados e tem a função de armazenar. O ribossomo produz a proteína, o complexo armazena a proteína. Em todo momento que a célula precisa
essa proteína para formar o DNA, para formar o RNA, para fazer a divisão celular, é do complexo de Golgi que a célula retira.